Olá, meu nome é Maiara Sardo Reichert-Vogel, eu sou acadêmica do curso de Pedagogia da turma Flex 3873, cuja tutora é a Tamires Marques. O trabalho que eu vou apresentar agora é da disciplina Projeto de Ensino e Educação, e a área de concentração escolhida são metodologias de ensino, na qual eu já usei em outros trabalhos da faculdade que eu fiz. E o tema que eu escolhi para esse trabalho do projeto de ensino e educação é a contribuição do lúdico para a aprendizagem das crianças na educação infantil. Embora eu já trabalhe na área da educação há uns 3 anos, há sempre mais que a gente possa aprender. Um professor, ele nunca deixa de pesquisar. Então, eu aprofundei os meus estudos referente aos recursos lúdicos, que é a área que eu trabalho, né? Trabalho na educação infantil, então por isso que eu escolhi esse tema. O objetivo, a justificativa desse trabalho consiste em fazer com que a ludicidade seja uma peça fundamental no ensino infantil, que ela promova uma interação entre as crianças para que elas possam conhecer a si mesmas, a saberem interagir com os colegas através dos jogos e brincadeiras e tornando possível que elas passem a notarem o mundo com um olhar diferente através das brincadeiras de faz de conta e a infinidade de brincadeiras e jogos que possam existir não somente na educação infantil, mas principalmente também ali nos primeiros anos do ensino fundamental. Mas o foco desse trabalho seria a educação infantil. Como pedagogos, nós sabemos que a ludicidade, ela permite um desenvolvimento integral da criança, seja no lado emocional, no social e até mesmo no corporal, né? É muito interessante trabalhar a psicomotricidade na educação infantil, né? Onde a criança ali na primeira infância, ela tem que desenvolver, né, o movimento de pinça, ela precisa que essas articulações sejam bem movimentadas para que lá na frente, no primeiro, no segundo ano, ela saiba segurar um lápis corretamente, né? Tem uma frase na educação que eu gosto muito que diz que antes de escrever, essas mãozinhas precisam brincar, amassar, rasgar, recortar, e é isso tudo que prepara a criança para os anos iniciais do ensino fundamental. Como eu falei anteriormente, e agora eu vou citar os objetivos desse trabalho, é que precisamos pontuar os benefícios da ludicidade para que o processo da alfabetização seja efetuado com sucesso. Então, antes da alfabetização, as crianças precisam brincar, amassar, apertar massinha, brincar na areia, né? E também descobrir a contribuição do lúdico na educação infantil e demonstrar a importância das brincadeiras para o desenvolvimento integral, que foi o que eu falei ali na justificativa. O aspecto intelectual, o social, o emocional e o corporal, né? Quando nós falamos de ludicidade, e nós, como educadores da educação infantil, nós precisamos ter ciência da importância do lúdico, né? O quanto é fundamental trabalhar de forma lúdica na educação infantil, porque assim o aprendizado ele se torna mais leve, mais harmonioso, as crianças compreendem melhor. E como é legal tu chegar numa sala de aula de uma professora que desenvolve a autonomia das crianças através da ludicidade. Esses dias eu entrei numa sala de aula em que a professora incentivava mesmo as crianças a tirarem suas próprias agendas da mochila, o seu lanchinho que vai para a geladeira, tudo as crianças faziam naquela sala de aula. E eu percebi que a professora fazia tudo através da ludicidade, às vezes envolvendo uma musicalização, uma brincadeira, ou até um sorteio, um envelope de brincadeiras, e assim as crianças foram aprendendo a desenvolver a autonomia. E fui numa outra sala, da mesma idade, e que não era feito dessa forma, e o quanto as crianças ainda eram dependentes da professora. E isso nos faz ver a importância do lúdico nessa primeira infância. Eu estou com os slides aqui abertos, então conforme eu for passando eles, eu vou explicando aqui. Então, a minha fundamentação teórica
eu fiz ela por partes, né? Então, ali na primeira parte explica o que é aprendizagem, né? Antes da gente chegar no foco do trabalho, a gente precisa entender alguns conceitos, né? Então, eu coloquei ali o que é aprendizagem. E aqui tem uma citação de Oliveira bem interessante. Processo pela qual o indivíduo adquire informações, habilidades, atitudes, valores e etc. a partir do seu contato com a realidade. Ou seja, no ambiente escolar, por mais que a criança esteja brincando, indo lá fora, no parque, ela está tendo contato com a realidade. As próprias brincadeiras de faz de conta fazem a criança ter uma noção do que é a realidade. Claro, muitas brincadeiras envolvem a imaginação, os contos de fadas, mas muitas vezes nós podemos, por exemplo, brincar de mercadinho. É algo que a criança ela vai ter noção da realidade, né? Consequentemente, o lúdico ele vai ser uma importante ferramenta e vai ser um instrumento de desenvolvimento e um incentivo para o aprendizado, né? Como eu falei anteriormente. A professora que usa o lúdico para ensinar as suas crianças na educação infantil, ela com certeza alcançará mais sucesso. Quando é dada para as crianças a oportunidade de brincar de faz de conta, a criança ela explana o seu repertório, né? Principalmente o vocabulário. Eu fiquei numa turminha ano passado que as crianças, tinham umas 2 ou 3 crianças que tinham muitas dificuldades na linguagem, né? As professoras nem entendiam o que a criança falava. E quando chegou no final do ano, as crianças falavam tudo com muita clareza. Isso é um processo normal na educação infantil, que quem é professor sabe que não é mágica, é estimulação, né? Claro que tem crianças que precisam, se não desenvolvem, né, conforme os marcos do desenvolvimento infantil, a professora pode e deve, né, encaminhar para um profissional que possa estar ajudando a família, né, um fonoaudiólogo, né, para estudar a fundo o caso da criança. Mas nos casos específicos da turminha que eu fiquei, era falta de estimulação. Então, começamos a propor para as crianças brincadeiras de faz de conta e ali elas foram aumentando o vocabulário, né? E brincando de faz de conta, a criança vai aprendendo a se comportar de acordo com a figura pela qual ela está imitando, né? Seja o papai, a mamãe, o filhinho, né? Eles mesmos vão se dividindo ali. Eu sou o papai, eu sou a mamãe, eu sou o filhinho, eu sou a professora. Eles brincam muito disso, né? Ou eu sou a princesa, o outro é o príncipe. As crianças são muito criativas, né? E também vai depender muito dos recursos que as professoras têm em sala, né? Por exemplo, no colégio que eu trabalho, nós temos muitas fantasias, né? Nós temos um grande, digamos, um estoque de recursos, né? Que a gente pode estar possibilitando para as crianças brincarem. Certo dia até nós tínhamos várias ervinhas, né? Para eles brincarem de fazer comidinha, levamos lá eles na caixa de areia, montamos todo um cenário bem criativo, mesas, faquinhas sem pontas, colheres, e ali a gente foi permitindo para as crianças viverem essa brincadeira, né? E ali saiu o bolinho de chocolate, bolinho de laranja, bolinho de limão, bolinho de carne, eles foram fazendo a cozinha deles, e é muito legal isso. E para terminar a fundamentação teórica, eu vou falar aqui uma citação de Hoffmann, que eu até coloquei no meu trabalho, que eu achei muito interessante, que brincando se aprende, porque o prazer e a descoberta estão envolvidos nessa relação visceral. Quem brinca age, coloca-se, vivencia situações que lhe expõem a conflitos, a evoluções e a conservação de valores. Pulo agora para a parte de metodologia. Esse trabalho ele foi realizado com recursos descritivos e qualitativos, por meio de consulta a livros, inclusive livros digitais também, nas bibliotecas que a Uniaselv propõe, né, sugere ali para a gente no AVA, né, usei muito a biblioteca virtual e também dissertações, né, na biblioteca ali disponível da Uniaselv e em muitos artigos científicos. Para a gente fazer um trabalho como esse, a gente precisa primeiro nos embasar, ler muito e nos aprofundar nos estudos, né?
e, como falei anteriormente, também em livros físicos, né? Devidamente citados nas referências. Como professora, eu aprendi muito com esse trabalho, né? Agora estamos na reta final da faculdade, mas é sempre importante nós nos enchermos de conhecimento, né? Porque a área da educação é uma área muito dinâmica. Inclusive, acadêmicos, principalmente do curso de pedagogia, já devem estar pensando numa pós-graduação, cursos de especialização, né? Porque hoje em dia ser professor é muito desafiador, mas que não é para muitos, né? É para aqueles que realmente têm vontade de estarem na área, né? E pulando aqui para a parte de considerações finais do meu trabalho, eu posso dizer que esse trabalho ele me possibilitou compreender a importância dos recursos lúdicos na educação infantil, que era o tema principal desse projeto de ensino, né? Que por mais que eu seja já da área da educação, sempre é bom nós estarmos em constante evolução. E aprendi também que os jogos, as brincadeiras e a música, as crianças têm a oportunidade de explorar o mundo e o mundo e ao seu redor, né? Tudo que está em volta da criança, ela explora, né? Então, isso é muito interessante. E essas experiências que as crianças têm possibilitam elas a desenvolverem as habilidades motoras, o cognitivo, o emocional, enfim, a criança integralmente, né? E aqui chego na reta final da minha apresentação, para o último slide, onde a gente pode colocar uma frase, algo da área da educação ou uma mensagem. E o que eu tenho para dizer é que concluo a faculdade com muita gratidão no coração, com gratidão à Uniaselv e a todos os tutores que passaram até chegar na doutora Tamires, que foi maravilhosa, que assumiu a nossa turma até o fim. E quero agradecer a todos nessa reta final. E a mensagem que eu escolhi para colocar no último slide é o trecho de uma música, que era uma música que eu ouvia quando eu estava na dúvida se eu ia fazer pedagogia ou não, porque eu já sou formada pela Uniaselv em gestão de recursos humanos. E quando eu decidi fazer pedagogia, eu pedi uma resposta, principalmente para Deus. E Deus colocou essa música na minha vida, que eu acho que não foi coincidência. E essa música, ela é da banda Rosa de Saron, que diz assim, um trecho: então mire as estrelas e salte o mais alto que der. Tome distância e faça o melhor que puder. Só não se permita viver na sombra do talvez. Aqui só se vive uma vez. Então, eu escolhi ser professora. E com certeza é a decisão mais acertada que eu fiz na vida. Muito obrigada.